Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Hugo, língua portuguesa, e essa semana nós vamos trabalhar dois gêneros textuais, a crônica e a poesia, tá certo? Então vamos lá. No nosso caderno traz duas crônicas. O que é a crônica? É um gênero textual que expressa por uma linguagem às vezes pessoal, às vezes impessoal, em terceira pessoa, expressa fatos do cotidiano, tá? Então a crônica costumeiramente ela é baseada em histórias reais, porém nem sempre aquilo que nós estamos lendo dentro daquele texto é de fato algo que aconteceu exatamente como nós lemos. Talvez seja inspirado em algum fato em que o autor usou essa analogia, né? Compartilhou essa experiência com o leitor. Então, a crônica, ele é um texto escrito em parágrafos, narrativo, em alguns momentos ele é descritivo, pode ter alguns aspectos argumentativos dentro dele, mas por fim ele conta uma história, tá certo? A crônica ela nasceu para ser publicada em jornais, porém com o tempo foi publicada em livros, através de revistas, tá certo? Hoje em dia nós temos pouco contato com o jornal impresso, né? Porém, a crônica ainda é presente no jornal. Então, por isso que às vezes nós chamamos de crônica de jornal, ok? Então, vamos lá. As questões do primeiro texto são de interpretação, então vocês vão responder as duas primeiras questões de interpretação. Leiam com atenção o texto, tentem entender. Qualquer dúvida durante a aula vocês me perguntem, tá certo? Depois nós temos a segunda crônica. Vocês vão perceber que essa crônica é um pouquinho maior, também é uma história, e vocês vão usar esse texto e ler para interpretar e responder as questões seguintes, tá bem? Tem algumas questões bem longas que vocês têm que entender o que está expressando ali no texto, tá certo? E por fim, nós temos uma produção escrita. Vocês vão criar uma crônica, é a questão 34, tá certo? Do caderno da CEMED, volume 3. Então, a questão 34, vocês vão empregar as concordâncias, vocês vão usar a criatividade aí para responder, para fazer essa questão, tá certo? Adiante nós temos um poema, que vai ser, deixa eu só encontrar aqui, nós vamos ter um poema, que é um poema crítico do Vinícius de Moraes, um poeta conhecido, famoso, que escreveu bastante questões do dia a dia, questões políticas, sociais. Esse poema foi também escrito e futuramente foi cantado, né? Foi musicalizado. Então chama Rosa de Hiroshima. Ele trata da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra, na verdade, uma explosão que ocorreu na cidade de Hiroshima. E aí vocês vão ler o texto para entender e responder as questões até a 46, tá certo? Todas as questões de interpretação de texto. Então eu conto com todos vocês. Qualquer dúvida eu estarei à disposição durante as aulas. Para essa semana são essas as atividades, pessoal. Muito obrigado.